A gente já volta a falar dessa decisão da ministra Carmen Lúcia. Antes, uma informação importante. Já começou o encontro do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O presidente Lula chegou agora, há poucos minutos, à Casa Branca. A gente já está acompanhando aí as imagens. Agora, 6h04 da noite, pelo horário de Brasília. Em Washington, 2 horas a menos. Por lá, 4h04 da tarde desta sexta. Essa foi a recepção a Lula. Ele chegou seguindo todo o protocolo dedicado a chefes de Estado. Chegou acompanhado da primeira-dama brasileira, Rosângela Silva, a Janja. Eles vão desembarcar desse carro que a gente está vendo agora e aí foram recebidos pelo próprio presidente americano Joe Biden, com todo o acompanhamento do cerimonial. E aí começou já, portanto, esse encontro. A previsão era que fosse às 3h30 da tarde, no horário local, 5h30 da tarde pelo horário de Brasília. Começou com algum atraso e nesse momento, portanto, Lula e Biden já estão na Casa Branca. Eles, depois dessa conversa, devem fazer um pronunciamento, uma declaração à imprensa, dizendo o que foi tratado. Alguns temas já haviam sido antecipados, né? A gente falou sobre isso no decorrer da semana. Entre os assuntos estaria a defesa da democracia na Venezuela. Os dois presidentes falariam sobre isso, fariam um apelo para que as eleições na Venezuela fossem reconhecidas pela comunidade internacional e ainda Lula pediria a Biden o fim do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba. E aí a gente vê o momento em que os presidentes e a primeira-dama brasileira posam para fotos, Lula ao centro, com Biden ao lado esquerdo dele. Ele apertou a mão do presidente americano, inclusive final de tarde muito ensolarado em Washington, e o presidente americano usando óculos de sol nessa recepção a Lula, do lado de fora da Casa Branca. E aí depois de apertar a mão do presidente brasileiro, apertou também a mão da primeira-dama Rosângela Silva, entraram na Casa Branca e, portanto, está acontecendo nesse momento a reunião. Daqui a pouquinho a gente deve ter mais informações a respeito disso. Cláudio Dantas, já com a gente também por aqui. Qual a sua expectativa, Cláudio, para esse encontro? Como eu disse, né, algumas das pautas devem ser essas, Venezuela, Cuba, mas também tem questões ambientais na mesa. É possível que haja um apelo para que os Estados Unidos contribuam com o Fundo Amazônia. É possível que apareça também a questão da defesa da democracia, né, o apoio que Lula vai manifestar ao combate, à defesa da democracia, melhor dizendo, aqui no Brasil. Muitos temas na mesa. Qual a sua análise, Cláudio, sobre esse encontro de agora? Boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato, Trindade e Mota. E boa noite também para a nossa audiência. Há, de fato, agendas coincidentes que podem, que são de ajuda mútua, né, do Biden e do Lula. Essa, sobre a democracia, é uma delas, né, em função do que aconteceu no 8 de janeiro aqui e no 6 de janeiro lá na invasão ao Capitólio. Claro, são episódios que servem ao embate político. No caso do Biden contra o Trump, contra os republicanos, e aqui o Lula, a esquerda, contra a direita, não só o Bolsonaro, mas a direita, que o PT tem essa estratégia de colocar tudo no mesmo pacote, qualquer oposição vira fascista. Então, é natural que eles se utilizem desse encontro para provocar ainda mais, repisar essa temática e usar isso politicamente, porque é interessante, não só do ponto de vista internacional, mas interno, para cada um, até porque a situação do Biden também não é lá muito boa. Questão ambiental é uma agenda internacional, interessa naturalmente a essa discussão, a própria agenda bilateral, mas especialmente a uma discussão multilateral. O Lula também usa isso politicamente para uma briga interna, né, em função até do que se tornou esse início de governo, e todas as ações do governo, todas as medidas, todos os pronunciamentos, eles se dão nessa perspectiva que é velha na política, né, da herança maldita, de como nós somos diferentes, de como nós podemos fazer melhor, de como nós somos moralmente superiores. Então, mais uma vez, nós não teremos aí uma discussão técnica sobre, de fato, como é que foi a política anterior, a política de proteção da Amazônia. Não entraremos nesse detalhe, porque se entrarmos nos índices, vai ser decepcionante para o próprio PT, especialmente para o governo Dilma. Olha, para além disso, o que se tem, o que eu destaco dessa viagem é uma pressão diplomática do governo americano sobre o Lula,
talvez tenha passado despercebido aí por boa parte da mídia, especialmente a mídia festiva, mas o Lula deu uma entrevista logo que chegou aos Estados Unidos e já recuou no seu discurso sobre a Ucrânia, sobre a guerra deflagrada pela Rússia contra a Ucrânia, uma invasão bárbara, sem justificativa alguma, e o Lula sempre tentou até hoje relativizar isso. Hoje ele já começou a criticar a Rússia. É um passinho, mas só mostra que o discurso do Lula interno aqui, para o seu público interno do Brasil, é um, né? Chega lá fora é outro. Ou seja, aqui, né, ele é o tigrão e lá ele vira tchutchuca. Você, sua análise sobre esse encontro que acontece agora na Casa Branca entre Lula e Joe Biden. Roberto Mota, agora já na companhia de quem está nos acompanhando também na TV e no rádio. Mota. Boa noite, Brown, boa noite, meus colegas, boa noite à nossa audiência. Olha, a principal função dessa viagem é gerar notícias, gerar alguma notícia positiva, porque os primeiros meses desse governo têm sido um desastre, né? Um desastre tanto em relação ao que foi realizado, ao pouco que foi realizado, quanto às declarações dadas. Inclusive, eu já sugeri que a gente criasse aqui um prêmio, de repente o prêmio Pingos de Sabedoria, para a pior declaração já feita por um membro do governo. Vai ser uma competição acirrada. É um festival de equívocos, para ser bonzinho, mas generoso, um atrás do outro, alguns com grande impacto negativo sempre no mercado. Essa viagem ajuda a melhorar a agenda. Olha que bacana a imagem, né, dos Estados Unidos, os fuzileiros aí, apertando a mão do presidente, né, o presidente Biden com óculos escuros. Isso aí gera boa mídia, gera pelo menos uma pauta que não é negativa. Agora, eu acho que também, talvez essa viagem tenha uma segunda função, que não é a de apoio de um governo para outro, mas talvez apoio de um político para outro, porque aí estão se encontrando dois políticos que estão, os dois, em situações desconfortáveis em relação à política interna dos seus países, né? E ambos reagem a essa situação desconfortável mais ou menos com os mesmos instrumentos ideológicos. Como eu já falei aqui, a esquerda brasileira importa da esquerda americana tudo o que ela usa. Não, nada é criado aqui no Brasil. Por isso que, aparentemente, um dos itens na pauta de conversas aí é o combate à desinformação, à fake news, né, que alguns querem transformar numa pauta global. Isso está dando uma confusão enorme nos Estados Unidos agora mesmo, né? Quem acompanhou a história do Twitter viu o que aconteceu. O Elon Musk publicou documentos que comprovaram a interferência de agências do governo americano para suprimir postagens no Twitter, o que viola a primeira emenda da Constituição americana. Vários agentes e diretores do FBI, quando deixaram o governo, foram trabalhar no Twitter e funcionavam como uma espécie de ponte. Isso é uma coisa gravíssima. Uma das notícias que foram suprimidas pelo Twitter e pela grande mídia dizia respeito à história do laptop do filho do Joe Biden, um laptop que foi achado com um monte de informação comprometedora. As informações sobre isso foram suprimidas da mídia. Criou-se uma narrativa de que esse laptop era criação de hackers russos, de que era fake news. Depois se verificou que tudo isso era verdade. E acabou de sair uma pesquisa recente nos Estados Unidos que mostrou que mais da metade dos americanos consultados teria mudado o seu voto na eleição para presidente se tivesse sabido da história do laptop. Isso é uma coisa gravíssima. Eu garanto que isso não consta da agenda de conversas, né? Outra coisa que parece que está na agenda é a história do fim do embargo para Cuba, como se o governo americano estivesse ligando muito para a opinião do governo brasileiro sobre isso, né? Eu acho que não serão discutidos o Uber saindo do Brasil, né? Vocês lembram da declaração do ministro? Se o Uber sair, para mim não faz diferença, porque eu mando o correio fazer um aplicativo. Será que os investidores do Uber
gostaram dessa notícia, isso provavelmente não vai ser discutido nessa reunião. A revisão da privatização da Eletrobras, eu aposto que também não consta dessa pauta de reunião com Biden, porque seria interessante saber o que os investidores americanos acham da insegurança jurídica de você fazer uma privatização, muda o governo, o outro vem e diz que vai reverter. É pouco provável que esses assuntos sejam discutidos lá, né? Agora, eu acho que vai ser discutido de novo a história da invasão do Capitólio, né? Essa narrativa de que aquilo foi a maior ameaça que já aconteceu à democracia americana. Eu escutei isso hoje. Foi a maior ameaça que já aconteceu à democracia americana, foi a invasão do Capitólio. Ora, os Estados Unidos já tiveram uma guerra civil, meus amigos, uma guerra civil onde o Norte lutou contra o Sul. Morreram 600 mil americanos em solo americano. Os Estados Unidos já tiveram vários presidentes assassinados. Já sofreram atentados terroristas como o de 11 de setembro, em que um avião foi jogado em cima do Pentágono. Mas a maior ameaça à democracia americana foi a invasão do Capitólio. Você o que destaca dessa conversa, Thiago Pavinato? Diga lá, Pavi. É tanto surrealismo, meus queridos, tanto surrealismo, democracia na Venezuela, fim do embargo a Cuba, fake news, etc., que é tanto absurdo que eu acho que o Lula ele poderia resumir a reunião em uma frase só. Ele poderia olhar para Biden e falar: companheiro, eu quero ver Chicago no Brasil.